Bom dia, a gente vai dar continuidade às aulas do curso de Introdução à Engenharia de Petróleo da Universidade Estadual do Norte Fluminense, que é um curso que é dado em Macaé, no Laboratório de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo. O meu nome é André Duarte Bueno e aqui vocês têm o meu contato por e-mail. Os alunos da disciplina, eles têm acesso a um board do Trello para compartilhamento de material, têm acesso a arquivos no Dropbox e têm acesso a um grupo do WhatsApp em que a gente passa informações e detalhes da disciplina e também pode esclarecer alguma dúvida pontual. No último vídeo, no primeiro vídeo a gente viu alguns conceitos sobre o que é engenharia, uma definição mais detalhada com as etapas que envolve o curso de um projeto de engenharia, e a gente viu então esse diagrama que nos mostra as etapas de desenvolvimento de um projeto. Nesse caso aqui é um projeto específico para a área de engenharia de software, um software que a gente desenvolve como se fosse uma empresa de software, uma empresa de engenharia que desenvolve software. De um modo geral, os softwares de engenharia são feitos por engenheiros. E aqui a gente viu todas as etapas associadas à questão de gestão, todas as etapas associadas à questão de concepção e elaboração, especificação, elaboração, análise de projetos, definição de conceitos de arquitetura e revisão dos projetos para que a gente possa aprovar nos órgãos como a prefeitura, a Fundação de Meio Ambiente, o governo do estado e assim por diante, dependendo do tipo de projeto. Se for, por exemplo, um projeto de engenharia de petróleo, provavelmente você vai ter que ter aprovação também da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Depois dessa etapa, a gente viu que a gente tinha uma lista de características ou de atividades que a gente tinha que fazer. A gente costuma agrupar elas. Então, C1 ser um conjunto de características 1, C2 conjunto de características 2, e para cada conjunto de características a gente fazia um planejamento detalhado daquele grupo de atividades e depois a gente efetivamente desenvolvia a solução daquela etapa. Por exemplo, se eu estivesse construindo uma edificação, uma casa, essa característica 1 poderia ser a locação da obra, em que você teria algum planejamento detalhado e faria a locação da obra, que é você definir onde vai ficar a casa em relação ao terreno. Uma segunda etapa poderia ser toda a parte de fundações, com a construção das sapatas e de vigas de baldrame. Então você tem um planejamento detalhado para essa atividade, a execução dessa atividade, e aí você entrega as fundações da edificação prontas. E depois você faz uma série de reuniões para revisar se aquilo foi feito bem feito, o que precisa corrigir, você entrega aquilo para o proprietário da casa, você está construindo a casa para alguém, e aí você vem para a próxima etapa, e aí você vai, a cada etapa, revisando os projetos, detalhando os projetos, alguma coisa bem específica, executando e entregando. Então, esse é um exemplo de um diagrama que mostra todas as etapas de um projeto de engenharia. Esse aqui é um outro exemplo que foi extraído do livro do professor Holtz-Apple, que é um livro que a gente indica na bibliografia, que é um livro de introdução à engenharia, um livro excelente, e nos mostra uma série de aspectos que estão relacionados aos cursos de engenharia de petróleo e ao que é um engenheiro, como funciona a engenharia e cuidados que a gente tem que ter durante a formação, durante o curso e depois de formado. Então, nessa figura o que a gente vê é basicamente o que a gente viu na figura anterior, mas colocado de uma maneira um pouco diferente. Então você tem aqui, identifica a necessidade e defina o problema. Quer dizer, eu tenho um problema, eu tenho um escopo de um problema, eu tenho um interesse na construção de uma edificação, na construção de um poço de petróleo, na construção de uma plataforma, na construção de algum objeto, de algum sistema, de algum equipamento de engenharia, que seja feito normalmente por um engenheiro. Eu vou ter que montar uma equipe, a equipe de projeto, eu vou ter que identificar limitações e critérios de sucesso. Limitações
Quando eu falei antes da elaboração, você identifica os limites da obra, até onde você vai detalhar e até onde você tem que levar em conta determinados aspectos, porque senão você ficaria projetando infinitamente. E definir critérios de sucesso está relacionado à questão de viabilidade econômica e viabilidade técnica. A primeira é a viabilidade técnica, você tem que ter certeza que você tem condições de fazer aquela obra. Viabilidade econômica, que você tem recursos suficientes que ela se justifique economicamente. Viabilidade ambiental e viabilidade também da possibilidade das equipes, a equipe que você tem a qualificação técnica e os equipamentos para executar aquela obra. E aí ele tem aqui uma questão de busca de soluções, que seria a nossa análise do sistema, então seriam basicamente especificação, elaboração e análise, elas estão aqui. Só que aqui você vai fazer isso ciclicamente, como a gente mostrou aqui, a gente desenvolve essas etapas e volta e revisa o que a gente fez antes. Aqui ele nos mostra que a gente desenvolve isso em 3 etapas. Na verdade, primeiro é um estudo de viabilidade, depois o projeto preliminar e depois o projeto detalhado. Isso ocorre porque se eu identificar no estudo de viabilidade que não é viável, eu já paro aqui. Esse estudo de viabilidade ele vai fazer uma análise de cada solução em potencial. Então, eu implementei busquei alguma solução possível aqui, eu vou analisar se essa solução ela é viável tecnicamente, com relação ao ambiente, com relação à equipe e assim por diante. Eu vou escolher das várias soluções que eu venha a desenvolver, quais são as melhores. Eu vou documentar essa solução, as melhores, e vou conversar com as pessoas que estão relacionadas à obra, outras pessoas que estão envolvidas na obra e com o cliente quem eu pretendo atender. Após isso, eu faço uma reunião de entrega desses documentos e aí, então, sendo aprovado esse estudo de viabilidade, eu vou para uma segunda etapa, que é o projeto preliminar, em que eu vou seguir de novo os itens 5, 6, 7, 8, para desenvolver um detalhamento dos projetos, efetivamente construir alguns detalhes, para que eu possa novamente fazer reuniões, discutir com as pessoas, outros membros da equipe, com o proprietário da edificação, por exemplo, ou se for um poço de petróleo, com a empresa que é proprietária daquela concessão, e depois eu vou fazer então um projeto detalhado. Então esse projeto detalhado é o refinamento de todos os projetos preliminares que eu tinha. Porque uma coisa é estudar a viabilidade de uma maneira mais geral. Depois, quando eu faço o projeto preliminar, eu identifico melhor as coisas, eu detalho. O projeto detalhado é aquele que vai conseguir me dar um valor, por exemplo, de custo da obra bem mais detalhado. Então, com o projeto detalhado, eu tenho uma série de detalhes levantados, calculados, e aí eu vou poder calcular com uma exatidão melhor a quantidade de material, a quantidade de energia, a quantidade de pessoas que eu vou precisar, os equipamentos que eu vou ter que contratar, as empresas que eu vou contratar para desenvolver aquele projeto. Então eu vou poder ter uma análise financeira muito mais consistente, uma análise técnica muito mais consistente. No final disso tudo, sendo o projeto aprovado, a gente vai desenvolver a construção da solução e fazer testes finais e avaliação. Então esse aqui, construção da solução, é o que está aqui, e aí esse verifique e avalie a parte de teste e de documentação final e entrega dos relatórios finais sobre a obra que a gente desenvolveu. Então esses gráficos eles se complementam. Aqui ele tem um detalhamento das etapas que eu tenho, tanto da parte de gestão, concepção, planejamento e construção, mas aqui eu consigo ver que essas etapas, na verdade, eu ainda faço essas previsões aqui, estudo de viabilidade, projeto preliminar e projeto detalhado. Dependendo do tamanho do projeto, esses detalhamentos eles são feitos em mais de um detalhamento. Você vai detalhando cada vez mais, porque alguns projetos são muito grandes e muito demorados. Então você tem que você faz um detalhamento, consegue a viabilidade, e aí na hora de construir você ainda tem que revisar muita coisa, porque tem muitos detalhes que você deixou mais para frente.
Nós vamos ver agora bem brevemente o que é um curso de engenharia, porque na aula 0, que foi dada pelo coordenador do curso, ele pôde mostrar a grade do curso e explicar para vocês como funciona a universidade, como funciona a Universidade Estadual do Norte Fluminense, como funcionam os departamentos e laboratórios, na verdade a universidade, os centros e os departamentos. No nosso caso, nós não temos o departamento, é chamado de Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo. Então a gente vai ver uma definição bem breve de curso de engenharia e depois a gente vê a parte de um pouco de história, de como foi essa evolução dos procedimentos que estão relacionados à engenharia. Então os cursos de engenharia, eles visam o objetivo de um curso de engenharia que a gente tem dentro das universidades. São cursos que têm que ser credenciados pelo Ministério da Educação e Cultura e que visam capacitar profissionais. Então, os cursos da universidade, de toda a universidade, elas capacitam profissionais para uma determinada profissão. Existem os cursos de engenharia e existem os cursos de engenharia específicos. Então, existe a ideia geral de engenharia, que tem o ciclo básico comum, e os cursos específicos como engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de petróleo, engenharia química e assim por diante. Então, o objetivo de um curso de engenharia é capacitar profissionais, formar profissionais que tenham capacidade de observar um problema, pensar esse problema, criar, refletir e criticar projetos, quer dizer, desenvolver projetos, ou analisar projetos, ou testar projetos, comandar, liderar e executar. Então, você pode estar trabalhando desde ou na parte de projeto, ou na parte de execução, ou na parte de revisão de um projeto, ou de elaboração, concepção, por exemplo, de especificação. A gente viu aquelas etapas antes de especificação, elaboração, análise, projeto. Só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente tem um engenheiro que fica lidando só com a questão da especificação, porque a especificação é uma etapa fundamental em que você define com clareza o que você quer, qual é o produto que você quer. E isso, se você estiver falando de um sistema complexo, como por exemplo uma plataforma, esse documento de especificação ele vai ser bem grande e bem detalhado. Uma característica importante que a gente deve ressaltar relacionada aos cursos de engenharia é que houve uma mudança significativa a partir dos anos 60, em que houve uma introdução cada vez maior nos cursos de engenharia dos conceitos científicos. Então começaram a ocorrer as primeiras bolsas de iniciação científica, os estudantes começaram a fazer, o profissional de engenharia começou a fazer mestrado, começou a fazer doutorado, e a gente começou a incorporar dentro da engenharia uma série de ferramentas da ciência. Então o método científico, a metodologia científica, elas foram incorporadas dentro da rotina e do dia a dia de um engenheiro. Então um engenheiro hoje é uma pessoa que tem um viés de pesquisador. Ele tem uma formação que ele faz ao longo do curso de engenharia, a iniciação científica, quer dizer, a maioria das universidades públicas você tem bolsas de iniciação científica. O aluno costuma fazer essas iniciação científica, então ele já tem ao final do curso de engenharia uma formação mais científica, uma abordagem mais científica dos problemas que ele vai resolver. Então, quando ele for fazer um projeto, ele vai levar um pouco dessa abordagem, dessa metodologia científica para dentro do seu procedimento, do seu dia a dia, que ele desenvolve um projeto. E é por isso, por exemplo, que surgiram as disciplinas de introdução à engenharia. Então, qual é o objetivo dessas disciplinas de introdução à engenharia, como essa que nós temos aqui? É fazer com que o aluno entenda esse escopo global do que é uma universidade, do que é um curso de engenharia, quais são as fases que eu tenho dentro de um curso de engenharia, como o ciclo básico, que normalmente tem 2 anos, e o ciclo profissionalizante, que normalmente a gente tem 3 anos. A ideia de que ele vai fazer iniciação científica, a ideia que ele vai desenvolver no final do curso um trabalho de conclusão de curso, que é um projeto, normalmente é um projeto de engenharia, ou uma monografia sobre um item específico que ele tenha desenvolvido. Mas então essa visão do que é um curso de engenharia hoje no Brasil e no mundo de uma maneira assim. A gente tem engenharia com uma abordagem muito mais científica e com tecnologias muito mais avançadas do que a gente tinha antigamente.
A gente vai dar uma olhada agora num pouco de história, de como é que funciona essa evolução. Então, como foi a evolução da humanidade para que a gente chegasse até o ponto em que a gente está. Essa abordagem histórica, ela, na verdade, a gente já estudou, né? A gente estudou isso no primeiro grau, a gente estudou a história no segundo grau, a gente lê livros de história, a gente vê filmes, então a gente já tem essas ideias na cabeça. O que a gente vai mostrar só é que elas se relacionam com engenharia. Então aqui eu tenho, por exemplo, um timeline que eu tenho lá no History Channel, e aí eu tenho algumas questões importantes, como por exemplo, o que a gente chamou aqui de tecnologias primitivas. Então, por exemplo, o fogo ele é usado desde o Paleolítico pelo Homo erectus, e isso ocorre há cerca de 800 mil anos. Mas o fogo ele não surge do nada. A ideia aqui é que você tem uma pessoa usando ferramentas, usando o seu raciocínio, a sua lógica, para produzir fogo. Então ele pega uma pedra, começa a bater pedra com pedra, existe um procedimento, existe uma sequência, uma técnica primitiva, mas existe uma técnica para que você possa produzir o fogo. E essa técnica é ensinada de pai para filho. Então, o homem aprendeu a fazer fogo. Ele aprendeu a usar algumas ferramentas para fazer o fogo. E o fogo acaba sendo uma fonte de energia que ele usa para, por exemplo, cozinhar os alimentos. Também através de estudos históricos foi verificado o uso de ferramentas de pedra, criadas possivelmente há 100 mil anos atrás, em que ele usa as ferramentas de pedra tanto para caçar quanto para cortar coisas, cortar pedaços de árvore, cortar alimentos e assim por diante. Novamente, ele trabalha a construção daquela ferramenta e ele aprende a usar aquela ferramenta para alguma coisa. Então, são tecnologias primitivas. Você tem ali, depois do desenvolvimento do arco, da funda, no 9º milênio antes de Cristo, o desenvolvimento do cobre, há 8 mil anos o desenvolvimento da agricultura também, cobre 8 mil anos, agricultura 8 mil anos, a agricultura foi desenvolvida principalmente pelas mulheres, os homens eram responsáveis mais pela caça. Aqui você tem uma figura do livro do professor Walter Antônio Baggio, que é um livro de introdução à engenharia. Eu sempre recomendo comprarem esse livro, ele é um livro excelente. Tanto o livro do Holtz-Apple quanto do Baggio, eles têm uma abordagem um pouco diferente, por isso que é interessante ter os dois. Mas o livro do professor Baggio, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, é o que eu diria que é o primeiro a ser lido, porque ele tem uma abordagem muito clara sobre o que é a universidade, questões como estudar, como aprender, o que é engenharia, os diferentes cursos de engenharia, o que tem em comum e assim por diante. Então aqui você tem o uso de alavancas, o uso de polimentos, o uso de ferramentas para produzir fogo, por exemplo. Aqui eu já tenho outras tecnologias primitivas. Aqui eu tenho uma roda, eu tenho aqui então 4 mil anos antes de Cristo o desenvolvimento da roda, 3.500 o desenvolvimento da escrita, a produção de bronze, de ferro, da catapulta. Então bronze, ferro que foi muito importante porque você tem ferramentas muito mais fortes. O bronze, a dureza dele é bem menor que a do ferro. O ferro você consegue fazer muito mais coisas que com o bronze. Até hoje a gente usa extensivamente o ferro e os derivados, como aço inox. Tem o desenvolvimento da catapulta, que é uma ferramenta de guerra, e da ferradura, que a ferradura ela faz com que a vida útil de um cavalo, que é um meio mecânico, uma força mecânica importante, ele tem uma vida útil muito maior. Então isso aqui dá uma durabilidade à vida de um cavalo e faz com que ele viva bem mais e possa produzir bem mais. Aqui nós já estamos falando alguma coisa de Roma, que você teve uma série de desenvolvimentos importantes, como estradas. Você tem toda uma questão de arquitetura e engenharia, que você tem, por exemplo, uma rua com calçamento, com casas, quer dizer, já existe uma organização social e já existe uma organização política, né? Política, econômica, social e a organização de cidades.
Então você tem construção de estradas, construção de casas, a agricultura é intensiva, existe armazenamento, existe a questão da metalurgia, existem leis relativas às propriedades e ao funcionamento da sociedade, existem mecanismos de cantaria, engenharia militar, fiação e tecelagem, e também começam aqui as profissões. Você vai ver que essas coisas, uma pessoa não faz todas essas coisas. Uma pessoa ela se especializa em fazer pão, outra se especializa em metalurgia, outra em cantaria, outro vira militar, outro vira um advogado, e outro se preocupa com a parte de construção de casa, construção de estradas e assim por diante. Então você já tem uma organização da sociedade muito mais organizada. A sociedade ela tem uma organização muito mais funcional, já tem um Estado, já tem as questões de proteção de estados, de proteção dos interesses da sociedade e de organização de como as coisas vão ser produzidas e vão ser distribuídas e assim por diante. E você vê que tem uma quantidade grande de itens relacionados à engenharia, e inicialmente você teve uma preocupação muito grande com a engenharia militar e com a engenharia civil, com a construção das edificações, das estradas e sistemas de uma maneira geral. Nós não tínhamos aqui sistemas elétricos, não tínhamos aqui sistemas mais complexos que vão ser desenvolvidos posteriormente. Aqui nós temos exemplos de obras. Então isso aqui é um aqueduto, você tem transporte de água por aqui. Você já vê que essa obra aqui eles já usam os arcos para dar sustentação. Aqui eu também tenho uns arcos para dar sustentação, isso aqui é uma galeria. Aqui eu tenho navios. Esses navios, esse navio não é grego não, esse navio, se não me engano, é chinês, tá? E aqui eu tenho um mapa chinês também. Então o que eu tenho aqui? O desenvolvimento de uma série de equipamentos que estão relacionados à engenharia mecânica, engenharia naval. Aqui o desenvolvimento de mapas, a gente vai ver que engenheiro desenvolve mapa e projeto para praticamente tudo. Aqui eu tenho um desenho de uma obra de engenharia, que é um templo asteca, e aqui eu tenho uma visualização de uma cidade dos astecas, maias e incas. Eu não sei exatamente de qual deles que é, mas é uma cidade organizada, né? com ruas, com estradas e assim por diante. Aqui eu tenho outro exemplo de obra, um exemplo de equipamento. Essa obra aqui são as pirâmides, a gente já conhece, já viu vários filmes, vários documentários. E aqui eu tenho uma Eolipila, que é uma máquina a vapor. Você colocava aqui um líquido, esquentava isso aqui e ele começava a girar, que assim, e era uma coisa que as pessoas ficavam encantadas, porque ele girava sozinho, não tinha ninguém girando esse equipamento. Ele girava sozinho em função do vapor que estava ali dentro. Aqui nós temos já na Idade Média uma imagem que é do Leonardo da Vinci. Acho que todo mundo já viu filmes do Leonardo da Vinci, ele é famoso, ele é um dos pesquisadores, dos nossos primeiros pesquisadores, uma das pessoas que definiu uma série de princípios e regras que definem questões relacionadas ao método científico. Se vocês fizerem a disciplina de metodologia científica, que é uma disciplina fundamental para quem vai fazer iniciação científica e para quem tem interesse em ser um engenheiro mais eficiente, mais lógico, do ponto de vista da ciência, vocês vão estudar lá uma série de metodologias associadas ao Leonardo da Vinci, que ele desenvolveu. E aqui você tem uma série de equipamentos que ele desenhou, projetou e implementou. Então, boa parte desses equipamentos foram efetivamente implementados. Você tem aqui o Galileu, que também é um grande pesquisador, em que ele tem algumas experiências. Então, aqui mostra uma experiência de ele soltando um peso na torre de Pisa, e aqui você tem um experimento que foi feito em que você tem uma extremidade engastada, uma viga e um peso, e ele estuda o comportamento dessa viga com relação à resistência à compressão, tração, cisalhamento e assim por diante. É claro que naquela época ele não tinha a compreensão clara de todos esses esforços que eu falei: compressão, tração, cisalhamento, torção. Isso são conhecimentos que a gente desenvolveu mais tarde.
Esse aqui é o embrião, são os primeiros ensaios, quer dizer, os primeiros experimentos que são feitos para se testar a resistência do material. Então, vocês têm no curso de engenharia, em todos os cursos de engenharia, disciplinas de resistência dos materiais, que é testar a capacidade do material sobre determinadas condições de esforços. Então, é uma disciplina que faz parte do ciclo básico. Tem outras questões, por exemplo, que a gente viu aqui, que a gente tinha aqui um material aquecido que produzia, você tem geração de calor, fornecimento de calor, geração de vapor e movimento. Então você estuda isso numa disciplina chamada termodinâmica, você estuda isso nas disciplinas de física. Então é por isso que vocês vão ter uma série de disciplinas de física, 1, 2, 3, 4 às vezes, e disciplina de termodinâmica para entender essas questões físicas, de como essas coisas se comportam e funcionam. Então tem disciplinas de física, disciplinas de química, disciplinas de resistência dos materiais, disciplinas de materiais que são fundamentais. Aqui a gente tem alguns aspectos da Revolução Industrial, que o nome já diz, foi uma revolução, que é quando você desenvolve a ciência, começa a desenvolver a tecnologia a tal ponto que você começa a produzir os sistemas, os serviços, os produtos, os processos de uma maneira mais industrial. Então, até aqui, as coisas eram muito individualizadas, eram muito relacionadas à arte, a um conhecimento individual, um procedimento individual ou de um grupo pequeno de pessoas. O que a Revolução Industrial faz é massificar a produção, é criar linhas de produção, grandes linhas de produção, em que você começa a produzir as coisas em grande quantidade. Então, linha de produção, grande quantidade, grande número de pessoas e seguindo padrões. Então, o que você tem aqui é uma coisa que até agora não estava muito bem definido, mas a padronização ela se torna um elemento básico das engenharias e da vida em sociedade. Então, você tem, por exemplo, padrões para tamanhos de prego. Quando você vai numa loja comprar um pacote de prego, ele tem um padrão. E aí, se você chegar lá com a especificação desse padrão que você quer, o tamanho do prego, as características dele, você vai poder comprar esse prego no mundo inteiro. Porque existe um padrão e existem os mesmos pregos no mundo inteiro com o mesmo padrão. Seguem normas internacionais que definem esses padrões. Então, por exemplo, a gente tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT ela vai definir todos esses padrões válidos para o território nacional. Existem, por exemplo, a ISO, que é a International Standards, que são as normas internacionais. Então, a gente define uma série de padrões a partir da Revolução Industrial, é que esses padrões ficam mais bem documentados e mais validados. É quando você tem uma série de reuniões entre líderes de diferentes países para definir esses padrões. Aqui a gente tem exemplos de algumas obras de engenharia civil e mecânica. Você tem aqui uma estrada férrea, aqui você tem um túnel, aqui provavelmente para água ou esgoto. Aqui você tem uma obra civil, uma edificação. Aqui você tem uma obra de arte, que também é uma obra civil. Aqui a gente tem uma série de prédios, uma ponte. Você tem um rio que provavelmente foi dragado, que foi contido aqui, que tem uma estrutura de contenção. Então, todas essas obras são obras de engenharia, feitas por engenheiros. Aqui a gente tem um veículo. Os veículos são construídos, são concebidos, são planejados por designers e engenheiros. Eu tenho uma série de componentes dentro de um veículo que são estudados em detalhes em computador hoje em dia. Antigamente era feito mais manualmente, todos os cálculos, hoje em dia é quase tudo feito por computador. Eu tenho aqui um painel de um veículo, uma série de equipamentos aqui analógicos, equipamentos digitais, uma série de tecnologias aqui que envolvem tudo aquilo que você estuda de matemática, de física, de termodinâmica, de transferência de calor. Você tem, por exemplo, um motor esquenta. Como é que eu faço para refrigerar o motor? Você tem um sistema de refrigeração. Você tem um sistema elétrico. Você tem um sistema
de fornecimento de combustível para o motor. Então, existem vários sistemas funcionando dentro de um veículo. E esses sistemas eles são desenvolvidos, planejados, projetados e implementados por engenheiros. Aqui eu tenho uma questão que está vinculada ao nosso curso de engenharia de petróleo e o curso de engenharia química, que são separadores. Então eu tenho aqui na entrada entrar óleo e eu vou separar aqui líquido e gás. Eu tenho um separador bifásico em que eu vou ter aqui na saída gás e líquido. Então eu tenho uma entrada, uma mistura de líquido e gás, aqui na saída sai gás e sai líquido. Se for um separador trifásico, eu vou ter aqui a entrada e eu vou ter saída, por exemplo, de água, aqui eu tenho saída de água, aqui eu tenho saída de óleo e aqui eu tenho saída de gás. Esse tipo de equipamento, que está aqui ilustrado através de um esboço, eles estão presentes em boa parte de nossas plataformas de produção de petróleo. Aqui eu tenho um computador, todo mundo, hoje em dia quase todos nós temos um computador em casa, ele é um equipamento extremamente complexo e que é desenvolvido por engenheiros. Então tem toda uma parte de estudo, vocês certamente já leram sobre isso, você tem uma questão central no desenvolvimento dos computadores hoje em dia, é a questão da refrigeração. Como que eu faço para que o meu processador não frite, não chegue a uma temperatura em que ele acabe queimando. Então tem uma série de problemas de transferência de calor, vocês vão ter no curso uma disciplina de transferência de calor, isso é normal nos cursos de engenharia. Normalmente tem uma disciplina de transferência de calor e uma disciplina de mecânica dos fluidos, ou junta as duas em transferência transcal. Fenômenos de transporte. Então, alguns cursos fazem a disciplina de fenômenos de transporte, que envolve duas disciplinas, transferência de calor e mecânica dos fluidos. Aqui eu tenho um software, quer dizer, um software ele não surge do nada, são engenheiros que desenvolvem software, são engenheiros de software, são analistas, são programadores, são equipes que envolvem engenheiro de software, analista, programador, testador para desenvolver um software. E quando a gente tem um software de engenharia, a gente vai ter vários engenheiros envolvidos no desenvolvimento de um software. Aqui a gente tem alguns exemplos de software, como o Octave, que é utilizado para fazer cálculos. Aqui eu tenho um software de engenharia que nós desenvolvemos na Universidade Federal de Santa Catarina, que é para reconstruir uma imagem de rocha reservatória de petróleo em 3 dimensões, a partir de informações que eu meço numa imagem 2D, gerar uma imagem 3D, em que eu posso fazer simulações. Aqui eu tenho um software que a gente usa muito, eu vou até abrir ele aqui, que é o GNUplot. Então, se eu digitar aqui GNUplot, eu abri o GNUplot, eu estou rodando ele, note que mudou aqui para GNUplot, eu posso dar um comando para fazer uma plotagem. É um programa no modo terminal, mas é super funcional. Então aqui eu tenho a geração de um gráfico que eu posso incluir títulos do eixo X, do eixo Y e assim por diante. E também posso fazer gráficos em 3 dimensões. Tá aqui, meu gráfico em 3D. Vou encerrar o programa, vou sair dele aqui e vou voltar para a minha aula. Mas o GNUplot é um programa que a gente usa extensivamente no curso de engenharia para fazer gráficos. Também se usa, por exemplo, planilhas eletrônicas, mas as planilhas eletrônicas têm um limite da quantidade de dados que eu posso carregar para plotar. E o GNUplot, ele permite uma quantidade de dados muito maior. Então, se eu pegar os dados de um poço que eu perfuro, que eu faço uma série de medidas para teste de formação, por exemplo, eu tenho uma quantidade muito grande de dados, 1 milhão de dados, 2 milhões de dados, e aí eu não consigo fazer esses gráficos usando uma planilha eletrônica. E a gente usa, por exemplo, o GNUplot. O GNUplot é um software que você consegue baixar livremente na internet e tem para várias plataformas, Windows, Linux, Macintosh e assim por diante. Aqui tem um outro exemplo de software livre que está relacionado à Seismic, que é o Seismic Unix, que também é um software que você pode baixar
instalar no seu computador e fazer uma série de coisas relacionadas à sísmica. Ele é um software livre, então vocês podem baixar e instalar no computador de vocês e tem aqui os manuais e assim por diante. Vocês vão ver esse software nas disciplinas aqui em Macaé, no ciclo profissionalizante. Esse aqui é o OpenFOAM, que é um outro software livre desenvolvido por engenheiros, na verdade, centenas de engenheiros, pesquisadores, especialistas em mecânica dos fluidos que trabalham com o desenvolvimento desse tipo de software. Eu também posso baixar ele, instalar no meu computador e aprender a usar ele, que é um software muito bacana. Sei que são alguns softwares de análise de imagem que a gente usa, desenvolver em Santa Catarina, como a NAIMP e o Imago. O Imago a gente desenvolveu para a Petrobras, em que você permite processar uma imagem de rocha. Essa imagem aqui é uma imagem de rocha reservatório e essa aqui é uma imagem de rocha reservatório binarizada. Se eu contar aqui o número de pontos, pixels pretos e dividir pela área total, eu tenho a porosidade da minha rocha. Então eu posso medir uma série de informações relacionadas à rocha reservatório, como porosidade, permeabilidade, configurações de equilíbrio, entre outras, utilizando o Imago. Então agora que a gente já deu uma olhada no histórico do desenvolvimento da engenharia, a gente vai poder passar para uma segunda etapa, que é comparar um pouco artesanato, engenharia e ciência. Mas nesse estudo histórico a gente deu para observar que houve uma evolução muito grande e que houve, se você for olhar hoje, a gente tem vários cursos de engenharia, mas lá atrás começou com a engenharia civil, com a engenharia militar, e depois a engenharia civil ela foi se desmembrando na medida em que foram surgindo as demandas e as necessidades.